Primeira leitura. Livro do Gênesis. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, que ficou revoando até que secassem as águas sobre a terra. Soltou também uma pomba para ver se as águas tinham baixado sobre a face da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque as águas ainda cobriam a superfície de toda a terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Esperou então mais 7 dias e soltou de novo a pomba. Pela tardinha ela voltou, e eis que trazia no bico um ramo de oliveira com as folhas verdes. Assim, Noé compreendeu que as águas tinham cessado de cobrir a terra. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba, que não voltou mais. Foi no ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, que as águas se retiraram da terra. Noé abriu o teto da arca, olhou e viu que toda a superfície da terra estava seca. Então Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando animais e aves de todas as espécies puras, ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor aspirou o agradável odor e disse consigo mesmo: Nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as inclinações do seu coração são más desde a juventude. Não tornarei também a ferir todos os seres vivos como fiz. Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de acabar. Palavra do Senhor. O livro do Gênesis apresenta-nos 2 relatos do dilúvio, tal como apresentara 2 relatos da criação. Só que, enquanto estes estão separados um do outro em Gênesis 1 e Gênesis 2, os 2 relatos do dilúvio estão embutidos um no outro, mas é possível distingui-los. Enquanto para um o dilúvio dura 40 dias, número aproximativo para um período bastante longo, para outro dura 12 meses lunares com mais 11 dias, o que perfaz 365 dias, isto é, um ano solar. O importante é que o dilúvio, ainda que tendo durado muito, também teve um termo. As águas acabaram por se retirar. Este fato ilumina-nos sobre o modo de agir de Deus. Outra diferença que notamos entre os 2 relatos é que, enquanto num os animais puros reunidos na arca são 7 ou 7 pares por espécie, no outro são apenas 2, um macho e uma fêmea. Eram mesmo precisos 7 pares de animais? Não chegavam 2 por cada espécie? O problema está no sacrifício de animais e pássaros com que termina o relato. Tal não seria possível se só houvesse um par por cada espécie. Ao sentir o odor deste sacrifício, Deus reconcilia-se com a criação e promete jamais voltar a amaldiçoar a terra por causa do homem. Esta imagem de Deus pode fazer-nos sorrir, mas é menos primitiva que a do relato paralelo da Mesopotâmia, onde os deuses, ao sentirem um odor do sacrifício, se aproximam como um enxame de moscas. Depois do dilúvio e do sacrifício, Deus decide não voltar a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as tendências do coração humano são más
desde a juventude. A maldade do coração humano esteve na origem do dilúvio e está no seu termo. Deus apercebe-se de que o remédio tentado não foi eficaz e desiste de voltar a usá-lo. Assim verificamos que, em Deus, castigo e misericórdia quase se identificam. Nasceram da mesma motivação.